Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez hoje para um programa ao vivo e nesse programa nós vamos destacar um pouco sobre o assunto do momento, que é coronavírus. É muito importante que a gente fale sobre essa pandemia, porque ela já está em todos os lugares e nós precisamos nos unir para que possamos vencê-la. E para isso nós vamos ter que tomar algumas atitudes. Eu quero começar primeiro contando a vocês um conto antigo do século XIII, de Nasrudin. Nasrudin, para aqueles que não sabem, é um seljúcida satírico da filosofia sufi, que viveu durante o século XIII lá na Turquia, e ele era filósofo, sábio, populista, e em todas as histórias, ele aparece em milhares de histórias, às vezes ele é um sábio, às vezes ele é o farmacêutico, às vezes ele é o médico, às vezes ele é o juiz, ele é o mercador, e às vezes ele é muito espirituoso, às vezes ele é muito teólogo, às vezes ele tem um humor sutil e pedagógico. Mas ele tem um dos contos dele me tocou porque vem justamente falar sobre isso que nós estamos passando. Então, segundo esse conto, Nasrudin estava sentado à soleira de sua porta quando viu passar a peste. Ele olhou para a peste, saudou-a. Bom dia, dona Peste, aonde que a senhora vai? E a peste respondeu, eu vou até a cidade de Bagdá e vou matar 10.000 pessoas. Falou, eu acho que você não devia fazer isso, mas já que é o seu trabalho, vá e faça o que você tem que fazer. E a peste foi. Quando a peste voltou, Nasrudin falou assim, mas peste, você falou que ia matar apenas 10.000 pessoas e morreram 100.000. A peste respondeu, não, eu matei 10.000, as outras 90.000 morreram de medo. E por que nós estamos falando isso? Porque a primeira coisa que nós precisamos ter agora é a serenidade. Serenidade para enfrentar esta pandemia, todos juntos e com todos os itens que nós temos que saber de higienização, etc. e tal, que nós podemos prevenir. Então, alguns ouvintes já me mandaram durante a semana algumas perguntas e eu já preparei já as respostas e trouxe aqui a vocês e vou respondê-las no ar. Se der tempo até o final, aí eu abro o telefone para que me façam outras perguntas. No momento eu não responderei até terminar isso aqui, porque é muito importante essa informação que eu vou passar para vocês, tá? Bom, em primeiro lugar, o Sérgio do Itaim me pergunta sobre qual é o período de incubação desta doença. Ou seja, período de incubação é o período que o vírus está no organismo de determinado paciente, mas durante o qual ele ainda talvez não apresente sintomas, mas que irá apresentar os sintomas posteriormente e, nesse período, ele está transmitindo a patologia. Normalmente, antigamente, se pensava que o período fosse de 14 dias. Para que vocês tenham uma ideia, nesse surto que teve aqui no Brasil, esse histórico foi revisto e nós estamos vendo que pode ser até de 5 a 8 dias o período de incubação. A morfologia do vírus, ele parece uma coroa, por isso chama-se coronavírus. Eles são conhecidos já desde 1960, já não é de agora que ele apareceu. Só que ele causava infecções respiratórias mais brandas e moderadas, todas de curta duração, tipo uma pequena gripe, um leve resfriado, etc. Mas entre esses coronavírus, existe o causador da pneumonia típica, que foi chamada de SARS, né? Que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Esse SARS apareceu já há alguns anos e também apareceu o MERS, que era do Oriente Médio, advinda do Oriente Médio. Normalmente,
esses vírus, eles se encontram às vezes em animais silvestres. Então, no Oriente Médio, viu-se que estava dentro no camelo. Então, o camelo era um dos transmissores. Mas hoje em dia, com esse advento desse Covid que veio da China, se notou que também existe origem em cobras, morcegos e pangolins, principalmente, que são animais que são ingeridos pelos chineses. Então, ele tem uma transmissão, primeiro, pela ingestão do alimento, e segundo, aí ele começa a ser transmitido através da tosse e do espirro, tá? Porque as pessoas, inclusive quando falam, nós falamos e nós temos algumas gotículas, chamadas gotículas de Flug, que saem da nossa boca e podem pairar no ar ou atingir as pessoas que estão a menos de 1 metro da gente. Então, esse contato pessoal, com toque, abraço, beijo, aperto de mão, contato com objetos, as superfícies contaminadas, tudo isso pode ser um vetor de transmissão para as pessoas. Luciano da Bela Vista pergunta: qual é a sintomatologia? Muito bem. A sintomatologia é a seguinte: principalmente quando a pessoa já está infectada, ela vai apresentar febre de moderada a alta e tosse seca. Mas também, nós precisamos perguntar se não tem uma história de viagem ou contato com outro paciente 8 a 14 dias antes, porque nós falamos agora que já estamos percebendo que em 8 dias já pode ter a doença. Mas, quando que ela se torna grave? Quando o indivíduo começa a ter uma falta de ar importante. Nós chamamos medicamente de dispneia, é o termo médico. Essa falta de ar, ela costuma ser bem evidente no paciente, tanto é que ele percebe que ele não consegue respirar, que está faltando ar. Esta hora, o suspeito, ele tem que usar uma máscara, tá? Primeiro, para não infectar as pessoas que estão ao seu lado. Tem que ter um quarto privativo, tem que fazer a coleta dos exames e, quando está muito grave, tem que ir para o hospital. Por que nós não mandamos já os leves para o hospital? Porque senão vai ocorrer um gargalo, gente. Vai ter muita gente no hospital, não vai ter exame suficiente para se fazer para esses pacientes e muitas pessoas vão perder a vida porque não deu tempo de fazer exame, porque a fila estava grande, porque é isso, porque é aquilo. Além do que, o aglomerado que vai se fazer no hospital pode causar uma transmissão maior ainda para pessoas que eventualmente não estão com a doença. Então é muito importante que só vão ao hospital os pacientes que estiverem com uma sintomatologia mais intensa. Não corram aos hospitais, fiquem em casa, fiquem em quarto privativo. As roupas que vocês usarem, lavem com cândida. Tudo que vocês usarem no banheiro tem que ser limpo com álcool 70%, tem que limpar com água sanitária, com tudo, para a gente tentar isolar esse vírus e não começar a atingir a população como um todo. Os profissionais, então, os profissionais médicos, enfermeiras, etc., têm que utilizar as medidas de precaução padrão. Então, já existem as medidas de precaução padrão. Alguns acham que o vírus morre com calor, então que bebidas quentes ajudariam, mas isso não existe comprovação científica, tá? Normalmente o quadro começa com um quadro de dor de garganta e esse quadro dura 3 a 4 dias. E ele só vai agredir o pulmão em 5 a 6 dias, tá? Muito bem. O que nós devemos fazer posteriormente para nós, para a nossa higienização, para o nosso cuidado? Então, a Ana do Tabuão me pergunta, como que nós temos que lavar as mãos? Bom, a higienização das nossas mãos, ela tem que ser lavada em primeiro lugar, lavar com muita frequência. Segunda coisa,
esfregar o sabonete ou sabão, o que quer que seja que vocês estejam usando para lavar as mãos, por pelo menos 20 segundos. 20 segundos é o preconizado, tá? Como é que se lava? Primeiro você lava a palma das mãos, depois você lava o dorso das mãos, os vãos dos dedos, os polegares e, finalmente, a ponta dos dedos vocês esfreguem na palma da outra mão. Isso para limpar a ponta dos dedos e para limpar também embaixo, no leito subungueal, ou seja, embaixo da unha. É muito importante, porque ali, no meio da unha, pode conter sujeira, etc. e tal. E vejam bem, lavar as mãos é para tirar a sujeira, tá? Ele não é um fator de esterilização, ele é só para tirar a sujeira. Depois, posteriormente, você higieniza com álcool gel a 70%. Importante, a sujeira nós tiramos com água, sabão, sabonete. A asepsia, ou seja, a limpeza dos micro-organismos, esse sim nós vamos tirar com álcool a 70%. Importante é que o álcool deve ser a 70%, porque se for abaixo, tipo álcool 50%, 30%, não vai adiantar nada, não vai esterilizar nada. Por outro lado, o álcool a 90%, ele pode causar irritação nas mãos. Então, de repente, você fica com uma alergia muito forte. Então, é muito importante lavar as mãos e a higienização e, principalmente, passar o álcool para acabar com os micro-organismos, tá? Quando que devemos usar o álcool? Primeiro, sempre antes de comer. Toda vez que você vai ingerir, vai comer uma refeição, seja café da manhã, lanche, almoço, jantar, passe o álcool, não custa. Obviamente que depois de ter lavado a mão com sabonete ou sabão. Também deve passar o álcool depois que for à toalete. Vocês vão à toalete para micção ou para qualquer outro serviço, vocês, por favor, lavem as mãos e passem o álcool. Sempre que forem preparar alimentos, ou seja, cozinhar, tem que lavar também a mão e tem que passar o álcool na mão. Quando for fazer curativo, às vezes vocês têm um filho pequeno, caiu, esfolou o joelhinho, aí tem que fazer um curativo e tal, lave a mão, passe álcool na sua mão e lave também a ferida que se formou na queda do bebê, mas tem que passar o álcool em vocês. E quando tiver contato com algum doente, mesmo às vezes sem dar as mãos, mas você teve contato com ele, às vezes você pegou na maçaneta da porta do quarto dele, você mexeu nos móveis que estão no quarto dele. Corrimão, gente, corrimão é um negócio terrível. Então, nós temos que tomar cuidado. Dentro do nosso consultório, para vocês terem uma ideia, nós estamos lavando as macas com álcool gel. A cada paciente que sai, a gente passa o álcool gel, porque senão, para não ter problema nenhum. Isso sem ter tido nenhum paciente com o corona lá. Mas mesmo assim, nós temos que tomar esse cuidado. Não adianta. Agora, Tânia de Diadema pergunta, e o uso de máscara? Porque eu fico neurótica de andar no ônibus, no trem, no metrô, etc. e tal. Bom, primeira coisa, o vírus ele é grande e por causa daquela sua coroa, a máscara pode pode detê-lo de avançar para fora. Mas vejam bem, as máscaras, elas devem ser usadas principalmente pelas pessoas que estão infectadas. Não existe indicação de ficar usando máscara quem não está infectado.
Mas, por outro lado, e por que isso? Por causa da secreção que sai. Então, quer seja secreção nasal, tosse, saliva, etc. Mas quem não está infectado e quiser usar a máscara, claro, é o livre-arbítrio de cada um, pode usar. Mas não se esqueça de uma coisa. Essa máscara não vai te proteger o tempo todo. Ela, no máximo, em 2 horas, pela sua respiração, pela sua saliva, por tudo, ela já está molhada. E aí torna-se fácil de passar algum vírus, alguma coisa. Então, aqueles que querem usar máscara, lembrem-se de trocar a máscara de 2 em 2 horas. Porque não vai adiantar tentar fazer essa prevenção de não pegar. Até compreendo o medo das pessoas de irem no metrô, etc. e tal, no elevador apinhado, de colocarem a máscara. Mas não se esqueçam, troquem a máscara de 2 em 2 horas. Caso contrário, não vai adiantar nada. Vocês, por exemplo, vocês têm que tomar cuidado, celular, uso do celular. Todo mundo hoje em dia tem celular. Você vai pegar o celular do seu amigo e de repente seu amigo teve alguma coisa, como é que você vai saber na hora que você encostar no seu rosto que esse celular não estava infectado? Uma das coisas que nós fazemos o tempo todo, todos nós coçamos a sobrancelha, coçamos o nariz, coçamos a boca, a face, eventualmente os olhos. Então nós temos que lembrar disso. Antes de fazer o movimento de ir a mão à face, vamos passar o álcool. Está coçando a face, passa o álcool gel e vai lá e coça, tudo bem. Mas não coloquem a mão diretamente sobre a superfície de qualquer coisa, que seja o olho, que seja a boca, que seja o nariz, porque pode haver infecção. Outra coisa muito importante, que agora as crianças estão em casa. As suas crianças estão em casa e, obviamente, que elas querem brincar. Então elas perguntam, mãe, posso brincar com meu amiguinho lá fora? O ideal é não terem contato umas com as outras. Nós temos que descobrir joguinhos para criança, ludo, war, sei lá, jogo da velha, xadrez, alguma coisa para entreter a criança em casa. Porque se você deixá-la para fora e sem querer a outra criança está infectada, a criança, elas não desenvolvem tão facilmente a doença. Elas são um pouco mais resistentes do que os velhos. Mas elas levam para casa o vírus da outra criança e eventualmente pega nos idosos que tem na sua casa. O maior cuidado, claro, nós temos que ter com os idosos. Os idosos e principalmente os hipertensos, os diabéticos, os que tiveram câncer, etc. Então, tem que ser tomadas as providências necessárias, principalmente em relação à higienização. Não deixe, eu estou batendo nessa tecla, porque a coisa mais importante e mais sutil que tem é a higienização. E outra coisa, lavar os fômites, ou seja, as coisas que têm contato, as roupas, celular, passa um álcool no celular, microfone da rádio, crachás, etc. Tudo tem que ser limpo o tempo todo, tá certo? Nós, dentro do consultório, nós estamos fazendo todas as medidas possíveis. Então, não dá para atender ninguém sem higienização antes das mãos. Então, lavamos as mãos, passamos o álcool antes e passamos após o atendimento. Tá? Os assentos são todos limpos com álcool gel. As maçanetas, todas limpas com álcool gel. As portas, tudo de entrada do consultório, todos os consultórios devem usar isso, tá certo? E sempre é 70% o álcool. É importante que seja 70%. Aquilo que eu falei, abaixo de 70% não é eficaz. Acima de 70% já pode queimar as mãos, tá? E é muito importante agora, hoje em dia, que deixem disponível o álcool gel em todos os lugares, nas portarias dos prédios, nos supermercados, eventualmente em lojas que vocês vão, em todo lugar tem que ter álcool gel, tá certo? É muito importante isso.
Bom, agora, ô Jean, se tiver alguma pergunta, pode abrir aí o microfone, que eu acho que ainda temos tempo, mas é muito importante. Eu acho que eu já passei o mais importante para vocês, do que nós temos que nos cuidar, porque tudo vai depender das nossas atitudes e do nosso comportamento. Então, gente, não esquecer, higienização é tremendamente importante. Lavar, lavar e lavar. Lavar as mãos, lavar tudo. Uma das coisas também é sobre essa insuficiência respiratória. É muito importante que vocês saibam que 10% das pessoas, de uma maneira geral, isso na Itália, na Europa, elas entraram em insuficiência respiratória. Nós ainda não sabemos aqui como vai ser, porque nós não estamos no pico da epidemia. Mas, se 10% das pessoas entram em insuficiência respiratória, nós temos que ter respiradores suficientes para essas pessoas. Então, gente, evitar correrias ao hospital. Não vão a hospitais se vocês não estiverem com sintomas sérios. Não vão lá para passear, com uma leve tosse ou com um leve resfriado, para evitar de pegarem a doença e também para evitar de contaminar as outras pessoas. Pode pôr a pessoa no ar? Não? Ah, tá acabando então? Bom, gente, eu tenho que acabar aqui porque o nosso tempo está se esgotando e eu quero desejar a vocês uma boa saúde, porque agora vocês vão ter que ficar, de certa forma, de quarentena, todos nós teremos que ficar, e espero que a gente aguente bem isso e que todos possamos sair bem dessa situação de pandemia, tá bom? Um forte abraço a todos vocês virtual, porque nós não podemos nos abraçar, e fiquem com Deus, que Deus nos ilumine. Uma boa tarde a todos vocês.